NGT Notícias volta a falar sobre eleições 2020. Eu converso com o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Kiyoshi Arada. A gente fala hoje sobre os cenários político, econômico e social com as eleições do democrata Biden nos Estados Unidos e com as eleições municipais aqui no Brasil. Olá, Dr. Kiyoshi, um prazer recebê-lo. Prazer é meu, Viviane. Dr. Kiyoshi, com as eleições do democrata Joe Biden nos Estados Unidos, apesar do presidente Donald Trump não reconhecer aí a derrota, ele continua tuitando, falando que venceu as eleições, mas todos os institutos aí de apuração nos Estados Unidos já dão o democrata como eleito. Dr. Kiyoshi, na sua opinião, qual vai ser a relação Brasil e Estados Unidos, principalmente aí em relação ao meio ambiente, porque enquanto candidato, o democrata Biden falou aí sobre restrições aí econômicas, barreiras econômicas ao Brasil se ele continuasse aí a queimar a Amazônia. E o presidente brasileiro, Bolsonaro, acabou falando que a gente pode conversar, mas no momento que acabar a saliva, o negócio é a pólvora. Realmente tensões muito altas aí em a relação entre Brasil e Estados Unidos. Realmente a ascensão do democrata vai mudar bastante esse ambiente político, econômico, institucional entre Brasil e Estados Unidos. Perdeu o principal aliado, que era o Trump, não é? E então, com isso, ele vai ter que fazer um novo arranjo com o futuro presidente dos Estados Unidos para não prejudicar as relações comerciais e também a questão do desmatamento da Amazônia, não lançar mais lenha na fogueira, entendeu? Agora, o Brasil perde aqui, é um grande aliado dentro desse discurso mundial, né, de, digamos, movimento contra o aborto, o anticristão, etc., tal, que os dois, Trump e o presidente Jair Bolsonaro, faziam o mesmo discurso para a projeção em nível internacional. Então, isso vai acabar. Mesmo aquela disputa com a China também vai ter uma alteração. Se bem que os Estados Unidos nunca enxergou China com os bons olhos por considerar o principal concorrente no setor comercial. Mas, mesmo assim, ele não vai secundar os ataques do Brasil contra a China. Talvez na questão da adoção do 5G, que o Trump estava apoiando a posição brasileira, talvez nesse aspecto o democrata apoie, mas em outras áreas não. E na questão do meio ambiente que você falou, ele já deu uma demonstração de ingerência. Ele falou que ia destinar 20 milhões de dólares. E aí o presidente Bolsonaro respondeu que a soberania brasileira é inegociável, entendeu? Então, você vê que por aí vai haver uma alteração no plano político, no plano ambiental, no plano econômico e tudo mais. E o Brasil corre o risco de ficar isolado aqui na América Latina, porque o democrata, a tendência dele é apoiar o regime bolivariano, entendeu? O Brasil vai ficar só com o Uruguai, que é um país pouco expressivo, e o Chile, que dois países que conseguiram eleger candidatos do centro-direita, né? Agora, o resto é tudo esquerdista, né? Começando por vizinho aqui da Argentina, né? É verdade. Doutor Kiyoshi, voltando aqui no Brasil, queria que a gente analisasse aí as eleições municipais. A gente viu que a mídia considerou um fraco desempenho do Bolsonaro junto aos candidatos apoiados por ele, primeiro porque não conseguiu aí sair do papel o sonho de lançar o partido, a aliança afundou antes mesmo de surgir, né? E depois, a cada
a cada 5 candidatos apoiados pelo Bolsonaro, que ele nas lives tradicionais lives de quinta-feira, ele chamava de horário eleitoral do Bolsonaro, ele apoiou a cada 5 candidatos, 4 foram derrotados nas urnas. Como enxergar aí esse cenário para 2022? O senhor acha realmente que dá para dizer que o Bolsonaro saiu prejudicado já nas urnas? Eu acho que sim, se bem que ele já tinha se desfiliado do partido que ele ajudou a crescer, foi um erro, né? Porque o PSL cresceu graças à atuação dele. Antes era um partido inexpressivo, só tinha um deputado que era ele só, entendeu? Agora, eu não sei por que essa racha com o Luciano Bivar, por que ele entregou as pontas, né? Ele que deveria liderar o partido, né? Agora, até hoje, ele está sem partido, claro que isso daí prejudicou. Os antigos partidários do antigo partido que ele fundou, né, que ajudou a crescer, lá no Rio, por exemplo, só conseguiu eleger um único vereador, que é o filho dele, entendeu? O resto, não pegou nada. Então, a imagem do atual presidente, Jair Bolsonaro, não está boa em termos eleitorais, entendeu? Isso vai acabar se refletindo nas eleições de 2022. Doutor Quioche, aqui na cidade de São Paulo, aí, né, no maior colégio eleitoral do país, a gente viu isso nas urnas, né? Porque o candidato apoiado pelo Bolsonaro, o Russomano, estava aí em primeiro lugar nas pesquisas. No começo, assim que começou a insistir com vídeos de apoio do presidente Bolsonaro, ele começou a derreter nas pesquisas. A gente viu aí na última reta de campanha o desempenho fenomenal aí do PSOL, Guilherme Boulos e Erundina, atingindo aí a margem para chegar ao segundo turno e disputar com o atual prefeito Bruno Covas, né? Como fica o cenário político nessa disputa? Bruno Covas e PSOL aqui na cidade de São Paulo, e para o Bolsonaro é ruim, porque o candidato do Dória tem um melhor desempenho. Exatamente. Agora, o maior impacto nessa eleição, sem dúvida alguma, foi a maneira de combater o Covid-19. Como se sabe, o presidente sempre foi diametralmente oposto aos protocolos expedidos pelos estados e municípios. Ele, que tem uma responsabilidade maior do que os governadores, que só enxergam o nariz dele, ele veio para frente. Então, ele fala, bom, saúde da população é importante, sem dúvida, mas é mais importante também a saúde financeira, não é? Porque a União não tem recursos para ficar sustentando os estados por tempo indeterminado. Nós já chegamos a 100% de endividamento, 100% do PIB, entendeu? Porque cada vez que a União manda recursos para os estados, como a economia não está crescendo, então a arrecadação não aumenta. Então, o que ele tem que fazer? Emitir moeda não é solução. Então, ele tem que endividar. Então, nós já chegamos a 100% do PIB. Então, você verifica o efeito do comportamento dos agentes políticos, governadores e prefeitos, aqueles prefeitos que foram mais ostensivos na preservação da saúde, eles ou foram para o segundo turno ou foram reeleitos. Então, aqueles que estavam com Bolsonaro, isso daí naufragaram, entendeu? Porque a população enxerga o quê? O imediato, entendeu? Ele não tem uma visão de assim longo alcance, né? Então, ele quer a segurança aqui e agora, né? Agora, no futuro, o futuro a Deus pertence, né? E no Rio de Janeiro a gente viu, né? No Rio de Janeiro teve uma situação aí que a esquerda praticamente não se uniu em torno de um nome só e os votos ficaram divididos exatamente iguais entre a Benedita da Silva do PT e a Marta Rocha do PDT. As duas juntas, os votos somados derrubariam aí o Crivella e levariam uma das duas aí para o segundo turno.
Vaz não teve acordo em torno de nome nenhum, e o Crivella foi para o segundo turno aí, contra o Paes. O senhor acha que o Paes vai ser? Ele está sendo chamado aí do novo malvado favorito. Vamos fazer um plebiscito ali no Rio de Janeiro, votar a favor ou contra o Crivella, seja o candidato que for, se é o Paes, vamos votar no Paes. Como é que fica o cenário político no Rio de Janeiro? Cidade difícil. Está complicado, mas o Crivella está bastante desgastado na opinião pública, né? Sim. Ele sofreu um processo de impeachment, não é isso? Então, isso é porque ele foi acusado de desviar verbas durante o combate à Covid-19, só que o impeachment está fundado em outro fato, né? Que aconteceu anteriormente. Mas a população marca muito esses episódios negativos que a mídia está veiculando, né? Então, é tudo questão de tempo, de momento. Então, quanto mais explorar de uma forma apaixonante os aspectos negativos do adversário, mais sucesso ele consegue alcançar, né? Doutor Pioche, o senhor lembrou muito bem que durante esse ano de endividamento aí, de quase 100% do PIB nacional, foi a União que deu recursos aí para os municípios. E, por isso, muitos municípios vão fechar o ano positivo, não vão fechar no vermelho, tiveram arrecadação praticamente zero por causa da pandemia, mas receberam recursos da União. Ano que vem, essas prefeituras vão ter que se virar com o dinheiro que tiverem, né? Então, a administração aí de cada prefeitura pode mudar aí ainda o cenário aí para 2022, se vencer todos os candidatos aí contrários ao Bolsonaro também, né? Não, o ano que vem o cenário não vai mudar tanto, porque já temos dados suficientes, dados científicos, de que a pandemia vai perdurar. Não é? É verdade. Vai 2020 para dentro. Não é porque virou ano que a economia vai começar normal e que a pandemia vai desaparecer. Não é? No Japão, eles estão prevendo 1 ano e meio para normalizar as coisas. Então, o protocolo lá é para fazer higienização constante e usar máscara durante 1 ano e meio. Então, aqui o cenário não vai ser muito diferente, não, viu? Você vê que São Paulo começou a crescer outra vez, né? O número de vítimas, né? É verdade. Então, enquanto não se aprovar essa reforma administrativa, eu duvido que consigam suprimir os municípios endividados, tá? Que não conseguem sobreviver com a carga própria, a União vai ter que continuar socorrendo esses municípios. Não há outro meio para deixar o município falido. Não é possível. Só se você extinguir, incorporar esse município, mas aí depende de reforma política ou reforma administrativa. Então, sempre haverá, nós temos 5.570 municípios, sempre haverá algumas dezenas, talvez centenas, que precisam de ajuda da União. Sem dúvida, e nesse ano de pandemia, ano que vem, talvez, doutor Quioche, a gente volte aí com um orçamento de guerra, mais uma vez, né? Porque, e como o senhor disse, vai começar o ano em estados e municípios com uma pandemia que talvez venha realmente essa segunda onda, porque nós estamos abrindo, flexibilizando e a gente está contando aí o número de vítimas crescendo, o número de internações nos hospitais públicos e privados aqui de São Paulo, da capital paulista, já cresceu esse número. Então, a gente realmente vê aí que 2021 vamos viver com a pandemia e só um orçamento de guerra aí para apoiar mais uma vez aí os municípios diante da crise, né? Talvez precisemos de fazer uma outra emenda ou prorrogando esse tal de orçamento de guerra, que flexibiliza as normas constitucionais e legais concernentes à execução do orçamento. E isso é uma necessidade. Só que essa flexibilização abre oportunidade para os fraudulentos, para os desonestos, para os ímprotos, que
aproveitando a inaplicação de alguns dos preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, eles estão desviando para bolso próprio, entendeu? Onde se viu desviar recurso destinado a reforçar o combate à Covid-19. Isso não faz sentido, isso não cabe na cabeça de um homem comum. Isso é um pervertido, isso é um degenerado, entendeu? Então, isso vai continuar acontecendo se continuarem flexibilizando as normas de execução orçamentária. Não é? Doutor, que eu acho que realmente 2021 vai ser um ano complicado. A gente volta a falar das eleições, vão aí, o segundo turno já está aí para muitas capitais aí do país que ainda vão eleger os prefeitos no dia 29 de novembro e com certeza o assunto eleições volta aqui ao tema do NGT Notícias. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Viviane. Esse foi o Dr. Quioche Arada, presidente do IBEDAFT e jurista. E o NGT Notícias fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e eu te aguardo na próxima edição. Até mais!